precisando dar uma recapitulada, temos a oportunidade para perguntas. A minha pergunta já fiz, mas parece que. A minha pergunta. Qual é? Aquela do. Sim, sim. Eu não parei para pensar. Eu gosto de contar a história que eu conheci um engenheiro brasileiro para Berlim, nos Estados Unidos. E ele fazer medicina lá nos Estados Unidos. E aí ele se descobriu uma coisa absolutamente fantástica, que é o seguinte: ele está acostumado a raciocinar. O médico não raciocina, o médico reconhece alguma coisa que ele já viu. Então é totalmente diferente. E outra coisa que ele falou que também surpreendeu ele é que na aula, o professor com uma nota de conceito. E que a pior coisa que você podia fazer era perguntar para o professor alguma coisa que ele não soubesse. Então a melhor estratégia era prestar atenção ver que assunto o professor dominava bem, esperar a explosão, fazer uma pergunta sobre aquilo. Aqui, nós estamos acostumados a não lidar com pessoas cujas respostas não sabemos. Então, qualquer professor, eu acho que vai responder com a maior naturalidade. Não sei. Mesmo quando uma coisa, certamente esse caso aí, eu não sei o que é. Não prestei certamente a resposta talvez alcance a coisa qualquer um de vocês. Mas não tenho nenhum problema de não saber. Isso não é prova de incompetência. É sempre assim, atitude que sei lá, não sei como. Tá, eu não sei, não tem natural. Certamente você sabe. Mas queria retomar, a gente começou com a seguinte questão, lá do paradoxo de Zenon. Ele vinha com um argumento que, no fundo, tem muitas coisas lá no Zenon, mas uma coisa importante é que estava a certa altura pressupondo que se você soma infinitas parcelas positivas, isso está infinito. Esse é o nosso ponto de partida. E a gente começou, vamos dizer, tem uma situação, quando ele fala aqui da tartaruga, na verdade, né, a gente resolveu calculando lá mas uma situação também idealizada. Porque quando Aquiles corre atrás da tartaruga, eu não sei a velocidade do Aquiles, não sei da tartaruga, e não posso supor que as duas são constantes, e portanto tem uma razão fixa entre elas. Então, na verdade, eu não tenho como fazer as contas. É uma situação em que cada trecho que o Zenon inventa, começa com o Aquiles, botar o pontinho que Aquiles, tartaruga aqui, né? E quando o Aquiles chega aqui, a tartaruga já está aqui. E ele não sabe que tempo é esse aqui. Depois o Aquiles vai andar aqui, não sabe que tempo é esse. Então, é uma soma de infinitos tempos positivos que não sabe quais são. Claro que ele sabe, nós sabemos, todo mundo sabe, que o Aquiles corre bem mais rápido que a tartaruga, que ele vai alcançar a tartaruga. Nossa questão é discutir esse argumento. Então, uma primeira situação que a gente vai comentar é a seguinte: imagina que eu tenho aqui o meu problema da torta. Vou manter a torta. Eu tenho a torta e tem infinitos irmãos que formam fila para comer essa torta. E
Assim, meio estranho, ele tira metade, sei lá. O outro tira mais um tanto, o outro tira mais um tanto, mas sempre fica um pouco, de maneira que cada um vai poder tirar um pedaço positivo. E o fato é o seguinte, se a torta não vai acabar nunca, mas se você for somando essas infinitas parcelas, não pode dar mais do que a torta original. Então, uma situação que você vê que você está criando, idealizando uma situação com infinitas parcelas, mas a soma não tem como dar infinito. Exemplo bem. E é uma situação que a gente não sabe o tamanho de cada fatia. Pode ser que a soma não dê a torta toda. Digamos que o primeiro que é, se tem um tabu, tem que sobrar, digamos que tem uma coisa mais religiosa. Bom, tem aqui um pedaço do santo e cada um vai pegar um pedaço, mas esse aqui tem que tocar. Eu nem sei que pedaço, quanto é esse pedaço, mas eu sei que a soma vai dar menos que a torta toda, porque ainda tem um pedaço para sobrar, bem que você possa somar esse pedaço no fim. Ou também, pode ser que, na verdade, os caras estão cortando, mas não vão parar. Você, a posteriori, pode descobrir que ficou um pedaço aqui, ou mesmo que esse pedaço foi tocado, mas pode ser que, na verdade, nunca chegue aqui pertinho. Não sei. Mas que a soma não é infinita, não é. O exemplo que corresponde a esse daqui, com a situação idealizada, em que você tem velocidades constantes, sendo a velocidade da tartaruga menor que a do Aquiles, tem uma razão entre elas, pequena, menor que 1, é PG. Você tem um valor inicial, tem uma razão Q. Na verdade, ela nem precisa ser positiva, basta que embora ela seja menor que 1. Então, você faz A, aí você faz mais A vezes Q, mais A vezes Q ao quadrado, mais A vezes Q elevado a um certo N. Isso aqui é o nosso Sn. Aí você, e bom, se eu somar uma quantidade finita, é aqui. Se eu pegar esse cara e multiplicar por Q, então vai ter AQ, que é esse vezes Q, mais AQ2, que é esse vezes Q, mais etc., mais AQ elevado a N, que deu aqui, mais A, Q elevado a N mais 1, que deu esse Sn. Esse aqui não é o Sn mais 1, mas é QSN, né? Porque falta o A aqui. De qualquer maneira, você pode, pensando que é pequeno, vamos subtrair assim. Então você faz um menos o outro. Então aqui você vai ter A, esse corte, menos AQ elevado a N mais 1, igual a Sn menos QSN, igual a 1 menos QSN. E aí, daqui a gente deduz que Sn é igual a 1 menos Q elevado a N mais 1. Aqui é A 1 menos Q elevado a N mais 1 sobre 1 menos Q. E, vamos dizer, esse pedaço aqui está fixo, mas esse que está aqui fica zero. Se eu não fiquei, esse modo de Q é 1. Se o N, vamos dizer, se eu for somando, agora tem uma fórmula por exemplo. Então, se eu somar, em vez de eu botar no computador
mandar ele somando, e alguma hora vai dar mal, que ele vai ser zero, você não vai poder mais. Mas isso aqui é a fórmula. Então, quando n tem tudo infinito, esse Sn aqui tem um S que vai ser. Isso aqui eu posso escrever mais precisamente assim: A sobre 1 menos Q menos Q elevado a n mais 1 A sobre 1 menos Q. Esse cara daqui fica parado, esse cara aqui é um número fixo que está multiplicando por alguma coisa que tende a zero. Então esse aqui tende para A sobre 1 menos Q. Esse cara aqui tende a zero. Então aqui o que isso significa, na verdade? Significa o seguinte, que quanto mais eu somo, mais perto eu estou disso. Na verdade, eu posso dizer, olha, quão perto? Minha precisão é 10 a menos 100. O meu Q é tanto, o meu A é tanto. Então você faz a conta e diz, olha, se você somar n igual a tanto, a diferença entre isso aqui e isso aqui é menor que 10 a menos 100. E não adianta eu somar, nunca mais vai ficar mais longe do que isso. Todas as coisas. Então é nesse sentido que a gente diz que o limite é esse. Se a gente, eu estou dizendo que é uma ideia de que a soma total, porque na verdade até aqui eu não estou mostrando que o Zenon está errado. Eu estou mostrando que tem inclusive situações em que eu posso somar infinitas parcelas e ter um bom argumento para dizer, olha, a soma é tanto, esse infinito é isso aqui. Mas isso não está no manual de instruções dos números até agora. Soma infinita. Então ele vai introduzir uma definição de soma infinita, que é o limite. A definição dada a sequência n o somatório está indo para zero infinito de n S se fazendo Sn igual a somatório de igual a zero até n. Aí temos o limite quando eu transferi a definição para a definição de limite. Na verdade, eu estou dizendo que a soma infinita eu defino dizendo, pega as somas parciais e esse limite é a soma infinita. Agora tem que definir o limite. É porque o limite, na verdade, então, o que eu estou dizendo é que o limite é o limite de uma sequência. E repara que o limite de sequência é uma coisa mais abrangente do que soma infinita. Sabe por que eu filmo as aulas? Para vocês me copiarem.
Eu gostaria impossível você copiar a aula e prestar atenção. Eu nunca copiei aula. Não é só isso. Aliás, filmar as aulas também me permite, com esse esquema aqui, trabalhar com pedaço lá. Então, isso faz com que eu deixe menos elementos de distração. Que possa ficar enquadramento. Tem que ficar aqui. Então, ó, eu estou transferindo a definição de soma infinita para a definição de limite da sequência. É errado, eu faço as contas parciais, faço limite. Mas esse conceito de limite de sequência é mais geral. Você tinha comentado isso, toda essa método interativo, você tem o número do passo, que é o N, e tem o que o método interativo cospe no passo N, que é o, digamos, o SN. Só que esse N pode não ser soma de nada. Por exemplo, a gente fez a N mais 1 igual a meio de AN mais 2 sobre AN. Eu não estou calculando a soma, mas eu estou a cada passo dando uma aproximação do resto de 2 e o passo seguinte dá uma nova aproximação. E a ideia é que sempre num método interativo que não tem, vamos dizer, que não chega, não é algébrico, não chega a uma solução em tempo finito, ele se pretende produzir a cada passo uma solução mais aproximada. Está por trás do método é que a solução verdadeira é o limite das soluções aproximadas. E, vamos dizer, todos os números, as soluções numéricas em geral, são assim. Mesmo quando você aplica a fórmula da equação central, ela é uma raiz quadrada, no fim. Que só nos problemas de ensino médio, porque aquela raiz quadrada só envolve números inteiros e vai dar um número inteiro. E faz com que o meu filho esteja vivendo bem sem saber a porcaria, porque você pega os dados do problema, a solução vai ser inteira, você pega lá um bom chute inicial, aí testa os valores próximos e acha a solução. Mas são problemas de verdade, mesmo a equação simetral vai exigir que você calcule uma raiz quadrada. Você não vai botar um método interativo, mas ele está lá programado na máquina. Então, em geral, a solução do problema numérico passa por construir uma sequência de soluções aproximadas e ter algum critério de parada. O critério de parada geralmente tem a ver com a precisão, mas para evitar surpresas é sempre importante você ter alguma teoria que garanta que aquela precisão não é uma sorte. Imagina assim, um método que depois de, sei lá, 15 iterações, ele passa 1000 iterações repetindo o mesmo valor. E depois ele pula. Você chega lá e para. Claro que não é usual, mas agora isso acontece. Então, quer dizer, a ideia de limite de sequência é mais geral e a gente coloca aqui separado, na definição. Da sequência
soma parcial. Aqui eu vou usar uma outra letra, vou usar, sei lá, x, xn, para dizer que não é nem esse AM, que nem esse assim. Então, a sequência xn o limite e a x, a gente usa essa notação, ou também essa notação xn converte x. No caso de sequência, você não precisa dizer que o n está tendendo para o infinito, porque ele só pode tender para o infinito. Tem outro lugar que faça sentido. Se vou botar assim, para todo epsilon maior que zero, esse epsilon representa a precisão. Sim. Existe um n0, depende de epsilon, chamado n epsilon. Esse aqui vai ser um número natural. Tal que a partir de n epsilon, essa precisão está assegurada. Tal que n maior que n epsilon implica xn menos x9 menor que epsilon. Então, se eu não enxergo nada menor que epsilon, eu sei que se eu for até n epsilon, dali para frente, não vai acontecer mais nada que impacte minha vida. Eventualmente aqui. N epsilon, quando você diz que existe um N epsilon, É porque ele depende do esse N você vai botar na sequência, né, para localizar a partir de onde. a partir de onde a coisa vai funcionar. Eu estou contando, eu geralmente uso N0, mas eu aqui quero frisar que esse N a partir do. depende da sequência e depende do epsilon. Se eu dar um epsilon menor, esse N epsilon provavelmente vai ser maior. Eventualmente, isso aqui significa o seguinte, né? Está aqui o x, está aqui o x menos epsilon, x mais epsilon, ampliado, na verdade eu não enxergo isso. E n maior que n epsilon, então o xn vai cair aqui dentro. Algum lugar aqui dentro. Também, em vez de dar o epsilon, eu podia dar um alfa e um beta. Em vez disso aqui, eu podia ter dito que para todo alfa, beta, com alfa menor que x menor que beta, existe em epsilon, vamos dizer, n alfa beta, tal que n maior que n alfa beta implica alfa menor que xn menor que beta. É a mesma coisa. O alfa beta seria o seu intervalo de tolerância. Tipicamente a gente pensa ele simétrico, então converte de cada lado. A vantagem aqui é que na nossa definição de números reais, eu posso começar a fazer definitivo, antes de definir soma. Então, esse aqui é uma definição meio. É delicada, não é assim? As pessoas trabalharam com limites durante alguns séculos. Antes de ter essa definição aqui. Porque isso, não ter uma definição de limite, causa problemas, porque você pode pegar uma sequência que não converge, ou uma série que não tem soma, e dizer, não, suponha, seja essa a soma desse negócio aqui. Não existe isso.
E aí você sai operando por isso e tem coisas absurdas. Ou não, tem um vídeo sobre o fato da soma de juros reais dá, juros naturais, 1 mais 2, mas tem, dá menos 1 sobre 12. E tem um argumento rocambolesco baseado em coisas falsas, mas, na verdade, em algumas situações em física isso faz sentido. E se o físico chega e olha, é menos 12, respeita, porque você só tem que ajustar a teoria para que aquilo, vamos dizer, seja justificado. Às vezes é uma coisa simples, até, enfim, por exemplo, se você soma 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1, a soma de parciais começou com 1, depois tem menos 1, 1 menos 1 mais 1 menos 1. É claro que se você somar um número par de termos da zero, se somar um número ímpar dá 1. Então não tem limite, porque mas você poderia dizer, bom, na média vai para meio. É um argumento. Mas olha, você só vai ter que dizer, não, eu vou considerar o limite aqui, a média, vamos ver, eu poderia pegar os ANs aqui, o XN aqui, e eu pego X1 mais XN dividido por N e vejo que isso está indo. Seria uma possibilidade. Ou, se você está pensando no limite da soma, ou alguma outra, vamos dizer que no caso lá do menos 1, não desce zero, desce meio. O valor esperado, em vez de tirar. Aqui, você, na verdade, faria a média dos SNs. 1 mais 0, menos 1 mais 0, 1 mais 0, tal. Tipicamente somado a 2n da n e 2n da m. Mas vamos usar essa definição de limite. Tem coisas assim básicas que são o limite é 1. Sim. Tá, vou aqui 1. O limite é único. Por quê? Porque se tiver um limite aqui, x, um limite y, vai ter que pingar sempre perto do x e perto do y. Então, se você pegar aqui vamos chamar isso aqui de epsilon, aqui você tem x mais epsilon, y menos epsilon, deve ser um pouco menos do que epsilon, mas epsilon é x menos epsilon. Aí, para n suficientemente grande, você vai ter que cair aqui. E para n talvez maior ainda, não sei, vai ter que cair aqui. Mas se você pegar o maior dos dois, a partir do maior dos dois, vai ter que cair aqui e aqui ao mesmo tempo. Então, a desigualdade estrita vai ter que estar acima desse número e abaixo dele. Tá, se você desse um epsilon menorzinho ainda, tem mais evidente. Então o limite é 1. Segunda coisa, isso depende de fazer umas estimativas. Eu acredito que alguns vocês façam esse problema. Você faz lá, quando você trunca, o erro numérico, quando você trunca alguma coisa, o que acontece com o produto. Mas, basicamente, é o seguinte: se xn converte para x, yn converte para y, então xn mais yn converte para x mais y. xn vezes yn converte
os 10 mil primeiros termos, de vez em quando o y pode ser zero. Ele vai poder ser zero, tem uma hora que ele vai ter que descolar do zero, que ele vai ficar entre 1 menos b e 1 mais b, aí já não vai poder nunca mais ser zero. Mas no começo, de vez em quando, ele pode ser zero. Então, você tem que, na verdade, dizer, ó, se o y é diferente de zero, então, primeiro, a partir de um certo ponto, o yn é diferente de zero. E aí, a partir desse ponto, você pode olhar para x sobre y vai corrigir para x sobre y. Mas só para entender se eu estou pegando. O x é o limite de xn. Eu estou escrevendo que xn converge para x. Eu estou usando essa notação gestal. Basicamente, mostrando que se preserva as propriedades de som, distributivas, se fizer um alfa vezes xn, y, uma coisa. Também porque aqui, ó, se você fizer a sequência constante, y igual a alfa, ela vai convergir para alfa. Sim. Então aqui alfa xn vai convergir para alfa x. Sim. Coloquei isso bem que estava Implícito. Aí se você fizer alfa xn, você vai ter alfa xn mais alfa yn, a soma de duas sequências. Uma é alfa xn, que é alfa x, e a outra alfa y, que é alfa y. E alfa, que é a mesma coisa. Acho sentido. Eu não vou gastar muito tempo fazendo isso, porque tem detalhes aqui, ó, por exemplo, aqui, só para ver que tem uns detalhes técnicos. Né? O fato de que xn converge para x e não converge para y, me diz o seguinte, está aqui o x, está aqui o y, está aqui o x mais y. Eu sei que eu consigo fazer o xn cair aqui e o yn cair aqui a partir de um certo ponto, porque está com um certo n que depende da sequência de k, vai cair aqui o xn, a partir do outro n que depende da sequência que vai cair aqui. E aí, com o lado do jogo, um vai estar caindo aqui, outro vai cair. Mas aí, digamos que aqui seja x menos epsilon, y menos epsilon, y mais epsilon, x mais epsilon. O xn mais yn, eu só garanto x mais y mais 2 epsilon e x mais y menos 2 epsilon. Porque se esse daí aqui e esse daí aqui, pertinho, quando eu somar, vai estar perto de x mais y menos 2 epsilon. Então, na verdade, significa que o que eu tenho que fazer aqui é esse daí aqui. E aí, bem, é meio que dizer, olha, eu tenho certos controles, e como é que eu uso esses controles para obter o resultado lá. O produto é mais complicado, porque você vai ter que estar aqui o x, está aqui o y, o quociente também mais complicado. X menos epsilon, x mais epsilon, y menos epsilon. O que acontece, né, é que é como se você escrevesse assim, o xn igual a x mais alfa n. Quer dizer, o alfa n é igual a xn menos x. E o yn igual a y mais beta n. Com beta n
escolhe só N menos Y. Aí o alfa N e o beta N vão ficar menores do que esse tanto. Aí quando você for escrever o xn, yn menos xy, você escreve x mais alfa n, y mais beta n, menos xy. Aí vai ter um xy aqui que vai cortar com esse. E você vai ficar aqui com x beta n mais y alfa n mais alfa n beta n. E agora, o tamanho disso vai depender do tamanho de x, do tamanho de y. O alfa n e o beta n, se você combinar que já de cara de vão ser menores do que 1, então alfa n e beta n já vai ficar menor que alfa n, menor que beta n, você controla mais fácil. Mas, de certa forma, é como se você dissesse, eu vou ter que, se eu quero tornar isso daqui menor que epsilon, eu vou ter que tornar isso aqui, não, menor que epsilon sobre 3, uma ideia, menor que epsilon sobre 3, menor que epsilon sobre 3. Então eu começo dizendo, ó, eu tenho o primeiro n em 1, tal que n maior que n1 vai implicar, digamos, que tanto o alfa n como o beta n são menores do que 1. Alfa n menor que 1, beta n menor que 1. Agora, na verdade, isso aqui, vamos dizer, para isso aqui ser menor que epsilon sobre 3, eu vou ter que ter beta n menor que epsilon sobre 3 x. Tá? Porque eu vou ter que, se eu pegar um módulo de x beta n, eu vou ter que botar módulo de x, módulo de beta n menor que epsilon sobre 3. Aí, como eu não quero antes do programa, eu vou pensar, mas e se o x for igual a zero? Então, se o x for igual a zero, vai dar pau isso aqui, jogar lá, mas eu posso botar assim, 3 módulo de x mais 1, que é menor do que isso. Se o x for zero, não vai dar problema. Se o x for diferente de zero, isso aqui é menor ainda do que eu preciso. Então, beleza. Então também posso fazer a mesma coisa aqui, né? Módulo de alfa n menor que epsilon sobre 3 módulos de y mais 1. Então você vai pegar isso daqui, e como isso aqui é menor que epsilon sobre isso aqui é menor que epsilon. Vou botar aqui sobre 3, só para não ter que fazer mais nada. Porque aqui, ó, eu já estou garantindo que o alfa n vai ter ser menor do que 1. Então eu posso botar aqui esse cara daqui menor que esse, que vai ter menor que 1. E o alfa n é menor que epsilon sobre 3. Tá? Eu estou dizendo assim, para n suficientemente grande, eu posso obter isso aqui. Para n suficiente, primeiro, para n1, aqui tem um n2, aqui tem um n3. Então, para n maior que n1, eu tenho esse. Na verdade, aqui tem um n0 e um n1. Então, para n maior que n1, eu tenho isso. Para n maior que n2, eu tenho isso. Para n maior que n3, eu tenho isso. Para n maior dos 3, eu tenho tudo. E se eu tenho tudo, eu tenho isso aqui menor que epsilon sobre 3, isso aqui menor que epsilon sobre 3, isso aqui menor que alfa n, que é menor que epsilon sobre 3, que em vez de menor que 3. Às vezes, para não ser a melhor solução, mas eu estou sabendo, existe uma diferença entre demonstrar e programar. O
quando você demonstra, você pode ser generoso, ter uma margens muito largas. O tempo de processamento é crítico, você tem que tomar certos cuidados. Então, isso garante as coisas básicas. Assim. Então, agora nós temos uma definição de soma infinita. Nessas definições eu não mencionei os números reais. Eles não estão dizendo se o número real, se é racional. Mas eu sei que se eu tomar sequência de números racionais, vai ter sequência que eu gostaria que tivesse limite e que não vão ter. Eu faço uma sequência aproximando raiz de 2. Se ela for uma boa aproximação, uma boa sequência para aproximar raiz de 2, ela vai converter raiz de 2, raiz de 2 não existe. Então, o problema ainda de garantir as somas infinitas tá bom assim para dizer, ó, dizendo, não, no caso nós vamos PG, mas a própria coisa de mostrar que o Aquiles alcança a tartaruga, o que significa isso, né? Assim, significa assim, você pode dizer assim, ó, vamos olhar o tempo a partir então a tartaruga saiu daqui e ela vai andando assim, de repente ela está assim, e o Aquiles saiu daqui e ele vai andando assim. E a ideia é que alguma hora o Aquiles ultrapassa a tartaruga. Mas imagina que esse negócio aqui pode acontecer, é como, vamos dizer, a equação x2, você sabe que se você fizer uma coisa assim, pode, se isso aqui for x2 menos 2, e aqui é o zero, esse ponto aqui não existe nos racionais. Você passa, é como se você imagina então que a tartaruga ficou parada aqui no 2, e o Aquiles saiu daqui, e ele anda, o gráfico da posição dele é x2, ele vai e aí na hora que ele passa pela tartaruga, ele passa, mas não passa, quer dizer, você tem o tempo que ele está depois da tartaruga, o tempo que tem antes, e não tem o tempo que ele passou. Então, tu fica assim, não, claro que ele alcançou a tartaruga, mas na teoria tem um furo. Isso foi um drama lá para os gregos e tal. Então, na verdade, a gente constrói os números reais para. Então, isso tem que dar certo. Então, eu adotei, claro que a gente sabe a nossa definição de números reais, a gente sabia no colégio, o número real é uma soma infinita representada por decimal. Agora a gente já aprendeu que, na verdade, isso é uma representação, porque tem infinitas bases possíveis. Cada vez que você escolhe uma base do sistema de numeração, as sequências que definem os números mudam. O cara era representado. É bom assim, vamos dar uma ideia. Você tem os caras que são primos com 10. Vamos dizer, 3, 7, por exemplo.
base 3, 1/3 vira 0,1. Na base 7, o 7 vira 0,1. São sequências diferentes. Então, uma maneira para você dar uma definição de número real independente com base, você tem que dizer, o número real é dado por uma sequência de números racionais e converge. Então, você pode dizer, olha, uma sequência crescente de números racionais que é limitada superiormente. Você tem infinitas sequências que vão dar o mesmo número. É uma maneira. Pode ser também sequência decrescente. Eu resolvi dizer assim, não, vamos fazer assim, a gente pega um número real e um ponto da reta. E a gente pensa assim, a reta já tem aqui o 0, tem o 1, e com isso eu tenho os racionais. Os racionais, eu posso pegar um tamanho, vamos dizer, um inteiro. 2, 3, 4, e posso fazer 4 sétimos. Porque eu pego esse tamanho aqui, aí eu faço aqui 1, 2, 3, 4, 5, 7, livro aqui, aí aqui eu pego uma paralela aqui, essa paralela aqui é um sétimo, semelhança de triângulo. E aí eu pego esse cara e faço. Não, esse aqui é um sétimo de 4 sétimos. É 4 sétimos. Então eu posso representar, eu tenho os racionais sobre a reta. E eles, está claramente que eles escolhem a reta. Os números reais que eu quero, eles estão aqui, e todo número real vai ser aproximado do racional. Também quanto eu quero. Então, o que acontece é o seguinte, só que tem pontos aqui, tipo, aqui tem o raiz de 2, 1,4. O raiz de 2 é aproximado com 1,4, mas não é 1,4. Mas ele está aqui. Então eu fiz um artifício que foi dizer, olha, eu vou representar. Repara também que essa fração 4 sétimos, ela tem infinitas representações. Né? 4 sétimos é também 8, 14, 12, 21, fora os negativos, só não posso multiplicar por zero, eles são multiplicados por qualquer número inteiro, em cima e embaixo. Então aqui tem infinitas representações. Então, o 4 sétimos esconde algo maior. Então eu poderia dizer assim, eu vou definir um número, em vez de eu pensar assim, 2, eu digo, o 2, eu defini o seguinte, eu pego o conjunto dos números racionais, tais que Q é maior que 2. Isso é semi-reta, aqui, ó, para mim é o 2. Quer dizer, toda vez que eu der uma semi-reta para a direita, vai lá para o infinito, ela representa um número. Só que eu posso ter semi-retas, essa semi-reta do raiz de 2 eu também posso definir, porque eu posso fazer o conjunto dos que é pretas, que é maior que 0 e que ao quadrado maior que 2, vai dar essa aqui. Então, toda vez que eu conseguir pegar um número real, na verdade, assim, se eu pegar um número real x, eu penso x, na verdade, é igual ao conjunto dos q, q, tais que q é maior que x. Só que eu não posso fazer isso porque eu não tenho. Eu não poderia dizer isso daqui por raiz de 2, porque eu não tenho raiz de 2. Então eu tenho que definir
sem mencionar o número. E eu posso dizer o seguinte, o número real é definido por uma semi-reta assim. Então, uma semi-reta assim, eu posso dizer, o que é uma semi-reta assim? É um conjunto, diz assim, essa é uma semi-reta. Então, essa está contida em quê? E é não vazio. Segundo, se Q pertence a S e Q1 é maior que Q, que números racionais, Q e Q1 racionais, isso implica que Q1 pertence a S. Tem um cara, se ela ser reta, se o cara está nela, todo mundo é direito, tá? E ela não tem um primeiro. Bom, existe um certo ar, ou só, posso dizer, só uma coisa assim, né? Vamos dizer assim, S está contido em Q, vazio, diferente de S, que é diferente de Q. Não pode ser tudo. Se não pode ser tudo, tem que ter um cara fora de S. E esse cara fora de S é menor que todos os caras de S. Menor ou igual. Porque se tivesse alguém abaixo, estaria em S. Então, tá bom, isso aqui resolve. Então isso já dá uma semi-reta. Só que eu quero que as minhas semi-retas não tenham o primeiro ponto. Para igualar, entendeu? Porque, vamos dizer, teria semi-reta, a semi-reta do 2, eu poderia dizer os caras maiores ou iguais que 2, porque o 2 existe. A do raiz de 2 eu não poderia. Então, teria semi-reta. Então, para não ter duplicidade de definição, eu vou dizer que a semi-reta não tem o primeiro ponto. E vou dizer isso de uma maneira meio esquisita, que é o seguinte. Para todo que pertence a S, existe Q1 pertencente a S, tal que Q1 é menor que Q. Ou seja, estou dizendo que nenhum Q é o menor ponto. Que é meio assim, né? Está aqui, ó. Está aqui o 2. Aí está aqui um cara. Aqui você tem um cara que não é o 2. Porque se fosse o 2, não tinha menor que ninguém abaixo dele. Por exemplo, os caras maiores ou iguais que 2 estão fora agora. Porque o 2 não tem ninguém abaixo dele. Essa definição, ele pode usar a esquerda, a direita tem uma vantagem que é a seguinte: você pode definir. É meio simples você fazer o seguinte: você pode definir, se você tiver S1 e S2 sem retas, você pode definir S1 mais S2 é igual ao conjunto dos Q1 mais Q2 com Q1 em S1 e Q2 em S2. Pensa no racionário. Os caras maiores ou iguais que 2, os maiores que 3, quando você soma o maior que 2 com o maior que 3, dá maior que 5. Aí todo maior que 5 é a soma do maior que 2 com o maior que 2. Se você tem a semi-reta 0, 0 é igual ao conjunto dos que aqui está escrito que é maior que 0. Eu não posso multiplicar a semi-reta em si se uma semi-reta tiver números negativos. Imagina que a semi-reta tem o menos 1. Aí o menos 1 multiplicar todos os caras que vão lá para o infinito da outra, vai para menos infinito. Mas eu posso definir produto positivo. Então, eu defino assim, S1 maior que S2
maior ou igual que S2 se S1 está contido em S2. Está mais para frente, está contido. E o maior restrito é maior ou igual, mas é diferente. Então aqui se eu tiver S1 maior que 0 e S2 maior que 0, eu defino S1 vezes S2 como um produto dos T1 e T2, então T1 S1, T2 S2. E com os positivos não tem problema, eu posso multiplicar. Então eu consigo definir o produto positivo. Aí tem uma coisa, só tentar, entendeu? Aí, quando eu quiser multiplicar um positivo por um negativo ou por negativos, eu uso a regra dos sinais. Eu só tenho que definir o que é menos. Porque o menos, vamos dizer, você tem uma semi-reta assim, menos ela, você vai ter que pegar, uma maneira seria pegar os negativos desses, fazer essa, e aí pegar o que sobrou aqui menos o ponto inicial. Viu? Acertou toda a definição um pouquinho melhor. Mas entendeu? Aí você consegue definir tudo. O que é maior, o que é somar, o que é multiplicar, o que é multiplicar. Tudo bem. E nesse conjunto agora, tem que valer a propriedade de que se eu tiver uma sequência crescente, limitada, ela converge. Foi esse é o teorema. Bom, esse conjunto dessas retas é o conjunto que eu chamo de R. É claro que eu estou falando aí, faz isso uma vez na vida para esquecer. Quer dizer, tá bom, agora o que importa são as propriedades práticas. Dizer, não, eu sei que axiomaticamente é como, sei lá, os números naturais, uma maneira de construir naturais, mas não. Você pega o vazio ou zero, é um conjunto que só tem o vazio ou 1, o que tem o vazio e o 1, o vazio e o conjunto vazio, o 0 e o 1 e 2, vai construir os naturais, vamos dizer assim. Tá bom, construir. Isso aqui, se 1 Sn mais 1 maior que Sn, é tudo bem, vou botar maior que 2, existe N tal que Sn menor que todo N, então existe S igual ao limite do N infinito de Sn. É que eu prefiro usar aquela definição de limite com alfa e beta, porque aquela definição não usa soma, não precisa pegar S maior que zero, fica mais simplesinho. Você tem assim, você vai ter o S. Na verdade, aqui você só tem que pegar um alfa aqui, né? Porque é claro que os Sn não vão passar de S. E quem vai ser esse S? A sequência é crescente. Esse S tem que ser uma semi-reta. Não está dado. Então você tem aqui S1, são os caras daqui para frente. S2, S3. Então, na verdade, como o N está aqui, não tem nenhum SM para cá. Então é só você pegar a interseção desses caras, exceto pode ficar
Tá certo? Se eles forem, se os SNs fossem menos 1 sobre N, menos 1 meio, menos 1 terço, menos 1 quarto, a interseção daria a semirreta começando no zero, incluindo o zero, né? Porque zero é maior que menos meio, menos 1 terço, menos 1 quarto, tem todos. Começa no zero e volta pro zero. Hã? Não, eu vejo que se fosse assim, ó, menos meio, menos 1 terço, menos 1 quarto. Eu gostaria de definir assim, S é igual ao conjunto dos Q, tais que Q pertence a Sn, da problema, quer dizer, interseção. Só que nesse caso aqui, claramente, né, o zero está aqui e o zero está na interseção. Então essa semirreta teria o primeiro elemento. Fica perfeita a minha demonstração. Então é só eu mudar um pouquinho os que tais que existe, tais que para todo N existe Q1 tal que nem precisa, os que tais que existe Q1 tal que Q1 menor, existe Q1 menor que tal que Q1 pertence a esse indicador. Então esses caras aqui estão em todos os caras. O primeiro não estará. Esse cara é vamos dizer, é mais fácil, vamos dizer, esse cara aqui é uma semirreta, então eu consigo provar esse teorema assim. Na verdade, faz um teorema um pouquinho mais geral, que é chamado de propriedade suprema, que é até mais. Porque, na verdade, a gente diz o seguinte: a propriedade suprema são 20. Propriedade suprema é o seguinte. Imagine que você tem um conjunto X contínuo, não vazio. E existe um N tal que X menor que N para todo X pertencente a X. Então, está aqui o elemento do X, estão aqui, né? Aqui o N. Eu quero o maior elemento de X, já que ele é limitado, eu quero o maior elemento dele. Deixa eu pensar, mas pode não existir. Se eu pegar os negativos, todos eles são menores do que 1. Mas não tem o maior número negativo, porque seria o zero, que não é negativo. Acho que também é negativo. Então, o que deve existir não é o maior elemento, mas vamos dizer, o primeiro cara que está no conjunto, de certa forma, assim, que seria, a gente em vez de chamar de máximo, a gente chama de supremo. O supremo é o cara que deveria ser o máximo do conjunto. Então existe X bar tal que, primeiro, X bar é maior ou igual a X para todo X que X. Não tem ninguém maior do que ele. E ele é o menor desses.
maior ou igual a x para todo x em x, então y é maior ou igual a x bar. Tá? Por exemplo, você pega os negativos, 1 é maior que todos os negativos, 2, 3, tá? Mas o menor cara que é maior que todos os negativos, maior ou igual que o negativo, é zero. Não tem outro. É esse cara aqui. Na verdade, essa demonstração só diz o seguinte: considera o conjunto S, considera essa semi-reta, que S é igual ao conjunto dos pertencentes aqui, tais que existe que um pertencente aqui com Q1 maior ou igual a x para todo x pertencente a x e Q1 menor que Q. Tá? Eles são os caras, então esses caras aqui estão todos acima do x. Só que para cada um deles tem aquilo que é aquilo que é outro. Claro que se esse Q1 está aqui e ele não está em x, e ele é maior, quer dizer, se ele é maior que todos os caras de x, vai ter P2 aqui, ele também vai estar. É só você dizer, provar que esse cara é uma semi-reta. Na verdade, o que eu estou dizendo é que os caras que estão acima do x formam uma semi-reta. Essa semi-reta é o cara. Então, é essa propriedade aqui um pouquinho mais avançada. Mas o importante desse problema aqui é o seguinte: ele é o primeiro problema que nos garante que uma sequência tem limite sem a gente ter que mostrar o limite. É isso que eu quero, sabe? Eu quero produzir métodos interativos que tenham como limite o número que vai ser a solução do meu problema. Mas eu não posso provar que esse número é o limite da minha sequência. O método interativo produz uma sequência. A minha solução é o limite da sequência. Eu não posso provar que esse cara é o limite da sequência pela definição, porque a definição não existe. Então, mostre a solução. Eu não quero mostrar. Não tem. Então, eu preciso de teoremas que me garantam que uma certa sequência tem limite, sem eu ter que mostrar o limite. Esse aqui é importante. Então, por exemplo, no caso do Aquiles e a tartaruga, se você tiver uma certa estimativa da velocidade do Aquiles e da velocidade da tartaruga, você pode ter uma estimativa de cada um dos tempos que seja menor que uma certa PG. De maneira que você garanta que aquela sequência da soma dos tempos é limitada, crescente. Tem um limite. Não existe o tempo em que o Aquiles encontra a tartaruga, mesmo que você não saiba calcular. Né? Que é mais ou menos o que a gente faria, né? O Aquiles, ele anda mais rápido que a tartaruga. Quando? Pelo menos 2 vezes mais rápido. Você que ele anda 10 vezes mais rápido, você anda pelo menos 2 vezes mais rápido. Então, beleza, você consegue estimar o tempo que ele leva para alcançar a posição atual da tartaruga, e você vai ver que está abaixo de uma certa PG, provavelmente razão 2.
E aí você diz, então eu tenho tempos que eu não sei quais são, mas estão abaixo dessa PG aqui. A soma desses tempos não é infinita. Tem um número aqui. Se somar esses tempos todos, o tempo total, que é o tempo que Aquiles leva para alcançar a tartaruga, é a soma dos infinitos tempos. E aí a gente não vai ter a armadilha de confundir a soma dos infinitos tempos com o tempo que a gente leva para somar infinitos números. Porque, claro, para somar infinitos números tem sempre um tempinho que é maior que um certo tanto, você leva para fazer a operação. Então, se você for somar infinitos números, claro que é infinito, porque você não soma um tempo maior do que, sei lá, a velocidade maior dos processadores de momento. Mas não é isso que é a questão. Bom, então temos esse teorema. Mas a gente, na aula passada, a gente mostrou um segundo teorema. Aliás, esse teorema, ele vale para sequências crescentes e para sequências decrescentes. Então, ele tem também a consequência da propriedade dos intervalos encaixantes. Que é o seguinte: se você tem uma sequência de intervalos alfa n e beta n com alfa n menor que beta n, alfa n mais 1 menor que beta n mais 1, que é menor que beta n, menor que alfa n, para todo n. Então a sequência dos alfa n cresce, a sequência dos beta n decresce. A figura é essa, né? Alfa 1, alfa 2, alfa n mais 1, beta n mais 1, beta 1, beta 2, beta n, beta 1. Então esses estão decrescendo, esses estão crescendo. E todos os daqui estão abaixo de todos os daqui. Então tem um limite dessa sequência, um limite dessa sequência. Se você garantir que beta n menos alfa n converge para zero, então, é claro, né, os alfa n estão aqui, não pode os alfa n terminarem aqui no alfa, o beta n terminarem aqui no beta, com essa diferença maior que zero. Porque senão a diferença entre K e K ficaria maior e não teria zero. Então isso implica que existe um único número A tal que A pertence a alfa n, beta n para todo n. É uma outra maneira de pensar os números decimais. Quando você diz o cara é 1,414 alguma coisa, você está dizendo que ele está no intervalo 1,414, 1,415. 1,417. Então, 1,4 está para cá, 1,5, 1,44 está para cá, ele é um pouquinho mais. E 1,415 está para cá. Pode ser exatamente esse, de todas formas, mas ele está nesse intervalo. Então, na verdade, cada casa decimal que você dá, você estreita intervalo, você produz um pouco assim. E tem um teorema que a gente viu na aula passada, que é o Bolzano-Weierstrass, que é poderoso das subsequências.
que é se a N é uma sequência em R com a N pertencente a um certo intervalo alfabeto da turma N, que é limitado. Então, existe ANK subsequência definição do teste 1 na página do curso, subsequência de AN tal que ANK converge para um elemento do alfabeto. Lembrando a ideia da demonstração do sistema alfa, beta, aí você tem, sei lá, o A0 pingou aqui. Aí você divide esse intervalo no meio, depois do A0, vai continuar pingando aqui. Ou vai pingar uma infinidade de vezes aqui, ou vai pingar uma infinidade de vezes aqui, vai pingar um infinito aqui. Então, se pinga uma infinidade de vezes aqui, o primeiro que você pinga aqui, esse aqui vai ser vamos fazer a sequência aqui, é o P0. Aí o primeiro que pinga aqui, você vai chamar, vai ser um certo A, N1, o primeiro que pinga aqui, vai ser o P1. Aí você já, beleza, pingou aqui. Agora divide esse cara no meio, esquece o resto. Você sabe que tem infinitos pingando aqui. Então agora vai ter um infinidade pingando aqui, igual aqui, você escolhe, vai dividindo no meio, você vai ter uma sequência que a cada passo, quando você escolhe um cara aqui, você agora, todos os caras vão estar aqui. A diferença não tem de e tem um critério um pouquinho mais geral do que o sequência crescente, que é o critério de Cauchy. O critério de Cauchy é o seguinte, a sequência de Cauchy, imagina que a N de Cauchy, se o seguinte, eu não sei se ela tem limite, mas por melhor que eu enxergue, a partir de um certo ponto eu vejo todos eles iguais. Uma sequência de Cauchy é uma sequência que converge no computador. Porque você não sabe qual é o limite, mas por mal que seja a sua precisão, a partir de um certo ponto eles são todos iguais. Então, se para todo epsilon maior que zero, existe um n epsilon tal que, se n for maior do que n epsilon, então a n menos a n é menor que epsilon. Ou seja, o melhor que você enxerga, a partir de um certo ponto, você tem sempre todos iguais. E o critério de Cauchy diz que toda a sequência de Cauchy converge. Eu poderia dizer, então se converge no computador, converge. Mais ou menos, porque no computador, vamos dizer, você parou de computar a partir de um certo ponto, que não poderia ter coisas que acontecessem abaixo da sua precisão. Ou a partir de um certo ponto que você
Então, toda sequência, na verdade, uma sequência converge a 6 sociedades de Cauchy. Uma sequência que converge, é claro que todos estão perto de A, então todos estão perto uns dos outros. Aqui é sobre 2. Então, uma sequência converge C somente C é de Cauchy. Aqui, de novo, você tem uma maneira de mostrar que toda a sequência de Cauchy converge, ela está muito usando várias. Por quê? Porque, olha só, se escrevendo todos juntinhos a partir de um certo ponto, se tiver uma subsequência que converge, tem os caras sentando na frente e todo mundo vai ter que andar junto deles, então vai convergir. Como o Bolzano vai estudar que toda a sequência tem uma subsequência convergente, a sequência de Cauchy tem uma subsequência convergente. Portanto, uma sequência convergente. Isso são sequências que convergem. Porque se uma sequência não converge, tem que dar um não convívio, vai ter uma subsequência. Exatamente. A sequência de Cauchy. Sim. Não é uma sequência qualquer. Mas ela tem uma subsequência convergente. Como ela é de Cauchy, agora esse negócio aqui, 20 minutos. porque tem uma coisa importantíssima sobre soma de séries, que é o seguinte. São as séries absolutamente convergentes. Imagina se você tiver a sequência da AN, mas eles não são necessariamente todos positivos. Então você vai chamar então você já não tem o critério da sequência crescente. Então dá para ele, mas é mais simples a sequenciação. Então, imagina, bom, eu quero saber somatório de n igual a 0 infinito de n. Será que existe essa soma? Qual o critério? Então, o critério que decorre do Cauchy é o seguinte: se somatório de um módulo de AN for finito, que é uma coisa que em geral a gente consegue estimar, mais fácil você pega os módulos, majora por alguma coisa razoável, com sorte, você consegue trocar essa soma infinita. Pode ser que é finito, pode ser que você troque infinito. Se for infinito, pode ser ruim. Por quê? Se ela for finita, é ótimo. Por quê? Porque isso implica Sem módulo também existe. E não é só isso, não. Existe e você pode somar como você quiser. Você vai trocar a ordem, pode pintar o caderno. Você pode agrupar, somar os termos de ordem par, depois somar os termos de ordem ímpar, somar os dois, é a mesma coisa. Se você não quiser assim, você pega os números primos, aí faz os múltiplos de 2, aí depois faz os múltiplos de 3, que não são múltiplos de 2, depois os múltiplos de 5, que não são múltiplos de 2. Vai, faz o crítico da classe de escolha, faz infinitas sequências, soma cada uma delas, soma o resultado, vai dar a mesma coisa. Então é poderoso. Se acontecer dessa soma existir e essa soma aqui ser infinita, aí acontece aquela catástrofe que a gente viu no -1 elevado a n sobre n.
pode fazer aquele jogo de então, isso daqui, ó, mas só pensando nesse resultado aqui mais simples e sem reorganizar muito da hora. Por que isso é verdade? Porque se essa soma, digamos assim, ó, eu vou usar o critério de Cauchy. Então, digamos assim que M é menor que M, e aí eu tenho Sn menos Sn, que é o somatório de I igual a 0 até N, e aí menos o somatório de I igual a 0 até N, de aí, que é o somatório de I igual a N mais 1 até N, de aí. É isso daqui que eu quero garantir que vai ficar pequeno. Porque eu Cauchy diz isso, eu boto o Sn. Quero mostrar que essa sequência das somas parciais, elas somas parciais estão todas próximas a partir de um certo ponto. Aqui eu usei, vamos dizer assim, Sn é de Cauchy. Quer dizer, uma sequência de Cauchy é isso, vai assim. No caso, se a minha sequência não é a sequência dos AN, mas é a sequência dos SN, que são as somas parciais, então isso aqui, o SN é isso aqui, o SN é isso aqui, e a diferença é somar até aqui. Só que, por conta disso daqui, eu sei que a sequência, vamos dizer assim, se eu chamar de σn igual ao somatório de I igual a 0 até I de módulo de AN, essa soma parcial dessa aqui, essa soma é finita. Então, essa sequência daqui, os é de Cauchy. Então, eu sei que existe, vamos ver, da S maior que 0. Aí. Ainda não chegou a hora dos parênteses. Eu estou dando a evocação, então não tenho obrigação de verificar se eu estou fechando os parênteses. Uma vez eu uso porque a gente costuma dizer, escrever seno X assim. Aí eu usei seno de 2x, e aí ele diz, não, você não pode continuar. Problema. Bom, mas para todo epsilon maior que 0, tem um n epsilon tal que nn maiores que n epsilon implica sigma n menos sigma n menor que 0. Só que sigma n, esse cara daqui, ó, nesse contexto, é somatório de I igual a n menos N de módulo de AN, que é maior ou igual do módulo do somatório de igual a N mais 1 Tn de AN, que é esse aqui. Então, como eu consigo tornar esse aqui pequeno, torno esse aqui pequeno? Então, é mais ou menos o seguinte: esta é somável, tem limite. Então ela é de Cauchy. Como ela é de Cauchy, eu tenho isso. Aí eu provo que essa daqui é de Cauchy. Então ela tem limite.
Então, vamos dizer, nesse caso, quando a soma dos módulos converge, você diz que a série é absolutamente convergente. Converge em valor absoluto. Não é muito bom, mas... Então, quando ela converge em valor absoluto, beleza. E, bom, a gente tem um exemplo que somatório de n igual a 1 infinito menos 1 elevado sobre n converge, mas não converge absolutamente. E é um exemplo que eu usei para mostrar que com essa daqui eu posso escolher um número qualquer, π menos 10, 1000, menos infinito, e eu reordeno os termos dessa série de maneira que uma vez reordenada vai convergir esse valor. Inclusive, mais infinito que infinito. Lembrando que assim, né, para que isso daqui seja infinito e essa daqui convirja, a ideia básica é que os termos positivos e os termos negativos têm que ter soma infinita. Imagina, como é que eu quero os termos positivos, eles somam infinito, mas os negativos não. Então, na hora que eu for somando, tem uma hora que os negativos não dão mais conta e vai para o infinito. Então, não daria a convergência aqui. Então, tem que ter os dois infinitos. E eles têm que estar lá se equilibrando. Se eu separo, outra coisa que tem que acontecer para a série convergir é que, em termos geral, tem que ir para zero. Qualquer. Porque, senão, eu começo a somar e a diferença do termo e o próximo nunca fica pequena. Então, tem que tender para zero. Então, você tem os inputs positivos e negativos. Se eu quero que vá para π, eu vou somar os positivos até passar de π. Passou de π, eu começo a somar negativo. Aí, passou de π de volta, eu volto a somar os positivos. E aí eu vou gastando todo mundo de maneira que eu começo a passar muito pouquinho, botar um pouquinho da primeira. Tipo, algo que significa os ímpares positivos e os pares negativos. Era esse caso aqui. Então quando isso daqui tem soma infinita, mas isso daqui tem soma infinita, você quer a série condicionalmente convergente. Ali, você não pode mexer muito, porque vai mudar tudo. E isso daqui, a série ser absolutamente convergente é muito importante, porque tem situações que você tem uma sequência, mas ela não está ordenada. Deus tem infinitos termos, e você tem que pegar eles e ordenar lá uma maneira de somar. Então, se for uma situação em que a soma vai depender da ordenação que você vai fazer, claro, isso é legal. Eu uma aluna da matemática aplicada, o pessoal da matemática aplicada sabe trabalhar em empresa, enquanto os engenheiros e tal. E ele usava esses princípios de matemática para tirar onda com o chefe. O chefe tem que saber mais que os engenheiros. Tipo, por exemplo, você, uma coisa que ele fez, você tem aquela sequência que você dá. 1, 2, 3, 4. Para o próximo inteiro. 5. Vamos levar uma múltipla escolha aqui. 5, 7, 8, menos 1. Aí você pode fazer um polinômio cujas raízes são 1, 2, 3, 4 e 5. Ou um outro polinômio cujas raízes são 1, 2, 3, 4 menos 1. Ou produzir, ou mesmo produzir uma sequência, né? Produzir um polinômio tal que P de 1 igual a 1, P de 2 igual a 2, P de 3 igual a 3, P de 4 igual a 4, P de 5 igual a menos 1.
estou trabalhando com a ideia de que nós resolvemos problemas produzindo métodos interativos. Então, loop line, eu acho que é uma solução, é uma sequência de soluções aproximadas. E que nós precisamos ter algum controle da convergência das coisas. Mas isso vai seguir para mais coisas. Vou passar um trailer que vai voltar nas sombras infinitas mais para frente. Não sei conversar com vocês são de tecnologia, mas vocês sabem que qualquer computador, você bota lá, você mexer, às vezes tem que escrever simples, mas sai lá um número. Obviamente, você já deve ter ouvido falar que como é que isso é feito lá dentro. Lá dentro tem assim, um círculo minúsculo e quando você bota o X, tem duendes irlandeses, as cópias da alta tecnologia feitas na China, que quando você dá o X, eles desenham o X aqui, marca esse cara aqui, e vem com uma escada aqui, e mede esse tamanho e bota lá. Para tangente, eles usam bastão loucura, que estica infinitamente para calcular tangente, eles pegam bastão assim. Tem estica muito. Realmente tecnologia fora do nosso alcance. Mas, por sorte, a gente sabe que seno de x é a soma de n igual a zero de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial. Eu aprendi isso em e a gente sabe que se a gente souber o seno, o cosseno de uma forma assim, se a gente souber os senos e os cossenos até 45 graus, está resolvido. Você dá um ajustado. E acontece o seguinte, você vê que aqui o sinal altera. Na verdade, tem um resultado que se acelera isso em termos geral. Mas tem um resultado que é assim. Imagina que você tem que aqui, se você tirar o sinal e botar 1, esse termo está decrescendo para 0. Sim. Se aqui você botar um número entre 0 e π sobre 4, π sobre 4 é mais menos que 0,8. Sim. Então, o número entre 0 e π sobre 4, esse cara aqui também decresce. Então, você decresce e tem o sinal que altera. Toda vez que você tem uma sequência que alterna o sinal e está caindo para 0, você pode somar que a soma vai dar finita. E o erro que você comete quando você soma é menor que o primeiro termo que você expressa. E aí, se você for, por exemplo, até n igual a 2, né, entre 0 e π sobre 4, você vai ter uma coisa que é menor. Se você for até 2, você vai até x5 sobre 5 fatorial. O próximo termo vai ser x7 sobre 7 fatorial, que é menor em tamanho de 0,8 a 7 sobre 7 fatorial, que já é considerável. Então, se você calcular o seno com uma ângulo de 0 e π sobre 4, só com 4 termos. Não, na verdade, com 3 termos. 3 termos, você já tem uma precisão bastante boa. Aí, 4 termos tem 0, 1, 2. 4, 1, 2. Para 2 ou 3. Tá? Se você quiser botar 3 termos, você vem aqui, aí o erro vai ser 0,8 a nona. Não,
proporcional? Não, eu estou dizendo que quando você soma alternadamente, que é fácil a demonstração. Só o desenho, vocês vão entender. Agora, eu tenho AM para zero. E aí eu tenho somatório de menos 1 elevado a n mais 1 a n mais 1. Então você começa a zero aqui, aí você soma a zero. Sim. Na verdade, igual a 1. Eu botei pensando em igual a 1. Então você soma a 1. Aí você subtrai o A2, mas o A2 é menor que o A1. Sim. Então você vai até aqui, você não volta nunca mais para o zero. Se agora você vai somar o A3, que é menos que o A2. Você vai ficar entre o A2 sempre. E agora você vai, então você vai ter uma sequência de intervalos encaixantes, que tem as somas ímpares e as somas pares. Na verdade, A1 menos A2. E o termo, o que acontece? Você vai estar dentro do intervalo que corresponde ao último termo que você somou, que é menor do que o próximo que você somou. Então o erro é menor do que isso aqui. Simples assim. Então, do fato da série do seno e da série do cosseno ter essa propriedade, ambos disseram isso. Eu tenho um vídeo, acho que eu contei essa história, pesquisei, estudei, e fiz o experimento de produzir uma senoide usando essa coisa e comparando com a senoide feita com doentes. Quem que é mais preciso? Quem que é mais preciso? Bateu. Vamos ver, claro, tem traço, como as pessoas do traço não dá para saber. Eu não sei se lá na China eles já substituíram os joelhos por isso, mas eu não sei quantos termos, mas é provável, é bastante provável que o seno e cosseno das máquinas seriam feitos assim, com um pi estupidamente preciso, você trazer o ângulo bastante. 3 tá bom. Uma coisa, você vai botar 3 no pi.